Bom, pessoal, agora nós vamos chamá-lo. Ele que tem mais de 20 milhões de visualizações no YouTube. Ele vem contar aqui pra gente um tema muito bacana. Ó, mulherada cai em cima até. Rufus Júnior, seja bem-vindo ao palco. Rufus, meu amigo verdadeiro, com você sei que posso. Gosta esse de mulherada cai em cima até. Eu vejo lá todo mundo. Ai, como que elas chamam? Tesouro. Tesouro. Ai, meu tesouro. Ai, meu amorzinho. Eu vejo tudo isso lá no YouTube. Por isso que eu não te acompanho. Obrigado pela oportunidade. Não vou precisar. Olá. Primeira coisa que eu quero fazer é uma pergunta. Quem já estava tranquilo assim, sentado, aí vem um amigo com celular na tua cara e você não sabe o que fazer, e na hora que a pessoa está fazendo um story, assim, do nada ela aparece, aí você estufa a barriga, sorri e faz assim. Alguém aqui já fez isso? É a minha reação espontânea. Na hora que a pessoa coloca o celular na minha cara, oi. Oi, olha o Rufus, oi. Tô cumprimentando um monte de gente que eu não conheço, né? Mas a vida é isso, a vida é network. Vocês já perceberam que quando a câmera aponta pra gente, a gente muda? Você pode ter anos e anos de comunicação, de prática, mas na hora que você sabe que você tá ali pro julgamento, para um monte de gente que você não conhece, acabou, você muda. E é sobre isso que eu vou falar hoje, que é o poder de ser você. Então, começando, como nossa querida Ivana falou, eu sou o Rufus, eu tenho 37 anos, eu sou apresentador, comunicador há muito tempo. Hoje eu tenho um programa no YouTube e no Spotify que chama Desabafo. Basicamente, eu ligo para as pessoas, especialmente mulheres, e elas me contam histórias de suas vidas, histórias reais, e mulheres comuns, não são até tem famosas, mas elas mentem o nome, elas não falam que são elas. E elas contam os maiores segredos. Para vocês terem ideia, o último que saiu foi uma mulher... Desculpa, estou rindo de nervoso. Foi uma mulher que ela estava noiva, e aí o noivo dela fugiu com um padrinho de casamento. E deixou uma carta. E na carta ele escreveu, o noivo escreveu: na hora que eu vi o fulano, eu me apaixonei e não podia deixar de viver esse amor. Cara, faltava 3 meses pro casamento. Teve que esperar tudo isso para entender do que gostava. E tava tudo pago ainda por cima. E ela que pagou. Por isso que eu falo, gente, não sai com homem encostado. Se for homem for pobre, você concorda comigo? Pode falar. Ela tá nervosa. Ela ficou nervosa. Eu tô brincando, gente, não tem nada a ver. Mas é o seguinte, você percebe durante o relacionamento se você tá dando 90% o tempo inteiro e a outra pessoa tá dando só 10%. Então, os casos do meu canal são basicamente sobre isso. Nós estamos em 3 paradas do Spotify. Top 200 Brasil, relacionamento, sociedade e cultura. Quando eu comecei, os meus vídeos tinham 5 visualizações, 10 visualizações. Quando deu 100, eu fiz uma festa. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu fui na padaria e comprei um brigadeiro. E olha que eu trabalho há muito tempo com isso, mas eu entendi, depois de um tempo, que as histórias dos outros, elas fazem com que a gente tome decisões mais assertivas na nossa vida. Porque a gente vê onde a pessoa errou, onde a pessoa acertou. E, às vezes, a gente erra. Aliás, todo dia a gente erra. E tem erros que a gente comete e aprende. E depois pensa, era melhor ter ficado burro. Mas já que errou, então vamos tirar alguma coisa disso? E é isso que me seduz nessa coisa das histórias. Quando eu comecei, antes eu era da televisão, eu fiz faculdade de comunicação, todo esse caminho. Aí eu apresentava programa na televisão, comecei como repórter, produção, não sei o quê. Quando eu fui para a internet, tinha uma pessoa que era meu sócio, que ele sempre falava uma coisa para mim: você tá forçado nos vídeos. Eu não percebia que toda vez que eu ia me filmar, eu fazia assim, porque eu queria que marcasse o meu maxilar.
E eu não percebia. E vocês perceberam que eu sou do interior, né? E eu falava, percebia. E aí eu ficava... O celular apontava pra mim, a Ivana tá tranquila. A Ivana tá com o celular, eu tô tranquilo. Virou pra mim, eu fazia... Porta. Era exato. E ele falava pra mim, gente, eu ficava num ódio. Eu ficava com uma vontade de matar ele, porque eu falava, como assim? Eu estudei anos e anos e anos pra você vir me falar que quando eu pego o celular, eu mudo. Eu levava isso pro lado pessoal, de verdade. Só que eu não entendia que eu realmente mudava. E só quando eu criei um projeto que veio do meu coração, eu consegui ser espontâneo. Uma vez eu vi o Whindersson falando, o Whindersson Nunes falando, o segredo para você dar certo na internet é ser você mesmo. Mas o que é esse ser você mesmo? Para a gente saber o que a gente tem que voltar lá atrás. Quando eu era criança, tinha, sei lá, uns 5 anos, eu queria ser a Xuxa. Você se identifica comigo? Eu percebi. Não sei porque alguma coisa me disse que se a gente tivesse conhecido quando criança, a gente ia assistir Lua de Cristal junto. E fazer a coreografia de Libera Geral. Eu queria ser a Xuxa. E aí o que eu fazia? Eu ia lá na cozinha, sorrateiramente, pegava o guardanapo de secar louça, escondia debaixo da barriga, ia da cozinha pro quarto como se eu fosse uma grávida, me trancava no quarto e quando eu chegava no quarto eu botava o pano na cabeça, ligava o som no máximo e ficava lá, todo mundo tá feliz! E ali eu era livre. Eu era uma criança, eu não tinha malícia, eu só tinha um ídolo, como hoje muita gente tem. Essas coisas de TikTok, se bem que hoje é bem diferente. Que as crianças, você vai numa festa, você fica horrorizado. Sobe, sobe, desce, desce, encaixa, encaixa. Na minha época, não era assim, né? Na minha época, era Lua de Cristal. E era isso que eu fazia. Conforme eu fui crescendo, fui ficando adolescente, eu sempre gostei disso, né? Dessa coisa da diva e não sei o quê. Aí eu me apaixonei pela Madonna, quando eu fiquei adolescente. E aí... Ai, tô me expondo muito. E aí, boa. E aí, quando... nessa época da adolescência, quem aqui, quando foi adolescente, colocava pôster na parede dos artistas? New Kids, step by step, não se reprima. Pois é. Rick Martin, pois é. Back, you know are. Eu colocava, eu tinha um monte de pôster da parede da Madonna. Aí uma vez eu ouvi meu pai conversando com os amigos dele, ele virou para os amigos dele e falou assim: o meu filho tá virando mocinho. Por quê? Porque tá cheio de pôster de mulher no quarto dele. Era a Madonna. Você vê como as expectativas dos pais podem influenciar na nossa vida. E eu sou prova disso, porque Rufus é meu apelido. Meu nome verdadeiro de registro é José Rufino Júnior. Júnior. Quando meu pai estava lá no cartório, provavelmente ele estava pensando, esse aí vai seguir a dinastia, né? O mesmo nome dele, José Rufino. Coitado. Desde cedo eu convivi com essa pressão, e é uma pressão que todos nós convivemos. Eu estou fazendo faculdade de psicologia e eu estou vendo o Winnicott que fala sobre o self verdadeiro. E se na infância a gente não tem uma boa relação com os pais, especialmente com a figura materna, dificilmente a gente vai desenvolver um self verdadeiro quando a gente for adulto. Porque a gente sempre vai querer cumprir as expectativas que eram colocadas na gente. Então, quantas pessoas estão em empregos, por exemplo, sonha ser artista e virou médico? Porque a mãe queria. E nem pela maldade, por nada, mas é porque você fala que vai ser artista e ela pensa que você vai morar na rua. E ela quer que você tenha uma profissão estável, e não só uma profissão estável, que ela possa falar para os outros. Porque a competição na vizinhança é grande. Se uma falar que é engenheiro, a outra é médico. Se uma falar que é médico, o outro descobriu a cura do câncer. É assim que funciona lá na minha rua. Então, não é um motivo para a gente ter mágoa, mas é uma coisa para a gente assumir a responsabilidade quando for adulto e resolver com a gente mesmo. Será que a gente está vivendo a nossa verdade?
A primeira pergunta que eu faço nas entrevistas do meu canal é: quantos anos, tesouro? Quantos anos você tem? Tem gente que acha que é uma grosseria perguntar isso para a mulher. Cara, não, sinceramente, pode falar. Quem acha que é uma grosseria perguntar para a mulher? Ninguém? Ótimo. Porque o motivo da minha pergunta é porque eu quero dizer que, antes dessa história que a pessoa vai contar, desse noivo que fugiu com o melhor amigo, tem 40 anos de história que a gente não conhece. Tem 35, 50, 60 anos de história que a gente não viu. Nossa história é motivo de orgulho. A nossa história nos trouxe até aqui. E é por isso que, apesar de eu estar me expondo um pouco dessa maneira, eu não posso ter vergonha, porque foi tudo aquilo que me trouxe até aqui. Queria fazer uma pergunta. Como você chama? Onde tem um mic, Ivana? Vem cá. Vem, Dri. Vem, Dri. Minha amiga Dri. Tá funcionando? Tá. Alô? Tesouro, quantos anos você tem? 33. 33. O que você queria ser quando você era criança? Desde que eu era criança, o meu sonho sempre foi ser empreendedora, ser vista e aplaudida. Mas quando você era criança, você tinha noção do que era ser empreendedora? O que você pensava? Eu não tinha noção do que era, até porque tive decepções referente ao meu pai, que sofreu sendo empreendedor. Né? Faliu, foi traído, mas a minha ideia era fazer o que ele não conseguiu fazer. E hoje você é o quê? Hoje eu sou empreendedora. Hoje... Então você realizou o seu sonho de infância? Sim. Pois é. Eu escrevi na carta, escrevi no papel e falei assim, eu vou até o fim, até conseguir. Ai, que lindo, aplauso para ela, nossa. Que determinação, obrigada. Porque é isso, a gente tem que tomar as decisões da nossa vida. Eu sou o mais novo de 6 irmãos lá no interior. 6 irmãos. Quem tem irmão sabe, imagina o barulho que era uma casa com 6 e 4 homens, 5 homens comigo, uma mulher. Mais meu pai e minha mãe, 8 na mesma casa. Imagina o barulho que era. Mas eu percebia que quando tinha um momento específico, eu percebia que tinha um momento específico que todo mundo ficava em silêncio e prestava atenção quando a televisão estava ligada. No domingo à tarde, que era o momento que todo mundo se reunia, ficava um silêncio. Aparecia a Luísa Ambiel lá de biquíni. A gente estava comendo macarrão, ela pegando sabonete, uma coisa bem família. Uma questão natural da vida que pegar sabonetes numa banheira, o que é isso? Domingo à tarde ali com a minha avó, fazendo crochê, a Luísa Ambiel com o bumbum para cima e um homem agarrando ela. E todo mundo em silêncio olhando. E aí, eu entendi, hoje eu entendi isso, né? Na época eu não tinha esse discernimento, mas fazendo terapia, que eu associei com, é ali que eu preciso estar para ser ouvido? Porque eu queria ser ouvido, em casa ninguém me ouvia. Eu sou o mais novo, eu sou o caçula. Ninguém já liga muito para criança, então, com um monte de gente ainda. Então eu coloquei isso na cabeça. Eu quero trabalhar na TV, eu quero ser ouvido, mas eu não entendia isso, eu só entendia como quero ser ouvido. E aí eu comecei a minha trajetória, fiz faculdade e tal, tudo lá no interior. Aliás, os anos 90 era uma loucura, né, gente? Quem viveu aqui os anos 90? Quem viveu os anos 90 mesmo? Viveu. Não nasceu, viveu. Quando você viveu? Quando eu lembro uma vez, tinha uns 8 anos na escola, chegou todas as meninas de 10, de 9, de máscara e chicote. Porque, lembra da sandália da tiazinha? Era uma febre. Aí a meninada chegava, bom dia, pá! É uma loucura. Quando a gente pensa isso hoje, é totalmente inaceitável, né? E tinha feiticeira, verdade, que hoje não gosta mais que... A tiazinha também não, né? Ou gosta? Não sei, eu não acompanho a tiazinha mais. Converteram? Ah, não. Então, ai, gente, retira o que eu falei. não contem pra ela, vai que elas ficam bravas comigo. Mas é verdade o que aconteceu. A Luísa Ambiel não converteu, o que eu tô sabendo.
E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui me profissionalizando nisso, mas entendi que eu não tinha talento para ser usurpadora, porque eu também amo novela mexicana. Você pode ver que a minha estética é toda baseada nisso, em coração. Isso aqui é o telefone, porque elas contam por telefone as histórias, e é um salto alto o meu telefone. Eu amo novela mexicana, mas entendi que eu não tinha talento para ser Paola Bracho. E quando a gente é adolescente, a gente tem essas referências de querer ser igual, porque a gente não sabe quem a gente é. A gente está se encontrando no mundo. A gente escuta assim, aquele adolescente é chato. É chato, porque o adolescente saudável é chato. Ele contesta, ele fala, não é isso que eu gosto. E não sabe como fazer isso direito. Eu sempre falo para as minhas amigas mães de adolescente, presta atenção se seu filho está trancado no quarto. Olha a letra da música que ele está escutando. Escuta, presta atenção. Olha quem é o personagem de filme que ele gosta. Porque ele está se espelhando. E provavelmente aquilo ali diz muito sobre isso. Só que ao mesmo tempo que a gente tem essa rebeldia, a gente quer pertencer. E para pertencer, a gente começa a se moldar para que as pessoas nos aceitem. Então imagina eu, gay, lá no interior, em Araraquara, todo mundo falava... Tá errado. Fala que nem homem. Se veste que nem homem, anda que nem homem. Tá pensando o quê? E eu percebi que o meu jeito me trazia muito problema. E se o meu jeito me traz tanto problema, não é melhor eu ser igual aos outros? E aí, eu quis ser igual aos outros. Só que não dura muito tempo, gente. Não dura muito tempo, porque a nossa verdade grita e a gente precisa assumir quem a gente é. Se a gente não assume o que a gente é, o nosso corpo começa a falar. E ao longo da vida, a gente vai usando máscaras em todas as situações. A gente vai colocando máscaras por causa disso, porque a gente quer ser aceito. Não adianta, gente. A gente vive numa sociedade. Eu não estou nem aí para o que os outros estão falando. Está. Quando chega à noite, deita em posição fetal e fala, ai, meu Deus, falaram isso de mim. Porque a vida é assim. E a gente começa a usar essas máscaras em todos os âmbitos da nossa vida. Na vida pessoal, nos relacionamentos. Quem aqui nunca marcou um date e chegou lá mostrando o melhor do que era, né? Eu nem solto. Mas aí depois a pessoa vai te conhecendo, ou até fisicamente mesmo, que a mulherada põe maquiagem, põe um bojo. Não é real. O homem que usa barba. Barba é maquiagem. Tem um caso no meu canal de uma mulher que descobriu que o namorado era calvo depois de 3 meses. 3 meses sem saber que estava namorando um calvo. Nada pessoal. Porque ele usava boné, ele não se expunha, ele ficava o tempo inteiro de boné. E até na hora da intimidade, ele pegou um motel que tinha ar-condicionado, deixou bem frio e pôs uma touca. Engenhoso. Não, aí tem toda uma história que ele conta, que ela conta que ele entrou em depressão porque perdeu o cabelo. Mas você vê que ele colocou uma máscara? E uma máscara na cabeça, mas colocou uma máscara. Na vida profissional, a gente faz muito isso, principalmente porque a gente precisa de dinheiro e porque a gente quer cumprir as expectativas dos outros. Eu mesmo. Tive um programa na TV Cultura Paulista, onde eu entrevistava famosos, né? Isso me dava status. Aí eu chegava na Ivete Sangalo e falava assim, olá, Ivete, como você está se sentindo de estar em Araraquara? Amo Araraquara. Acabou. O que eu acrescento na vida? Eu pensava, né? Pode ter gente que goste. Eu, Rufus. O que isso acrescenta na vida de alguém? Depois eu ainda criei... só uma coisa. Eu sempre criei coisas, tá? Eu sempre banquei os meus projetos, porque ninguém nunca me chamou para nada. Que fique bem claro. E aí eu criei um projeto de viagem, onde eu viajava o mundo. Muito legal. Todo mundo falava, nossa, o Rufus viaja, o Rufus tem dinheiro, o Rufus não sei o quê. Beleza, mas o que isso agrega? Conforme eu fui chegando nos 30 anos, eu tenho 37, isso começou a pesar muito na minha cabeça. E eu que estava sempre... acompanhado de equipe, de muita estrutura, pensei em alguma coisa que pudesse realmente
traduzir o meu coração, porque eu sempre fui aquele amigo que escuta e eu sempre gostei. Eu tenho prazer em ouvir as histórias das pessoas. Não é um sacrifício para mim. Eu gosto. E foi aí que com o celularzinho Samsung, esse telefone aí de salto, os primeiros vídeos são terríveis, eu criei o desabafo. No começo com pessoas que eu conhecia de perto e depois recebendo histórias de mulheres do mundo inteiro. Aos poucos, porque, como eu disse, no começo ninguém assistia. E aí, eu consegui colocar aquilo que meu sócio falava no começo. Ele falava, você tem que ser você. Foi aí que eu entendi o que era esse ser você. Tudo que eu vivi me trouxe até esse projeto. Inclusive, esse coração faz parte da minha história, da minha vida, das coisas que eu gostava. Eu pergunto, aqui... Você. Passa, por favor. Como que é seu nome? Para ela ali atrás. Como que é seu nome? Eu sou a Raquel. Uhum. Quantos anos você tem, Raquel? Eu tenho 38. O que você faz da vida? Eu sou atriz e sou empresária. Tenho uma empresa de eventos artísticos corporativos, Artse. E o que a sua família acha de... Estou rindo nervoso. O que a sua família acha de você ser atriz? Foi bem difícil. No começo foi bem difícil. Não aceitaram, né? Carreira artística. Sua mãe queria que você fosse o quê? Minha mãe queria que eu fosse dentista, engenheira, seguir a carreira do meu pai. Para conversar na vizinhança, para falar que tem uma filha dentista. Não se importa o que os outros vão pensar. O que os outros vão pensar. Se você tivesse seguido isso, você acha que hoje você estaria feliz? Não, com certeza não. Uhum. O que você teve que enfrentar, deixar de lado para seguir a tua vocação? Olha, eu deixei muita coisa de lado. O preconceito, né, dos meus pais, o preconceito dos amigos. E hoje eu trabalho com o que eu amo. Inclusive, aproveitando a deixa, eu tenho essa empresa que eu faço, lanço cursos de técnicas de teatro para empresários, para palestrantes. Então, aproveitando aí a deixa. Uhum. Pois é, gente. Vocês imaginam o tanto de máscaras que ela usou até chegar nisso, até ter esse resultado e poder viver disso? Quem é 30 a mais aqui? Bom, 30 a mais, vocês lembram que teve uma época que a gente não tinha internet. Aí a gente ia dormir e colocava na Rádio Cidade. E não tinha Google Letras.br e a gente tinha que ouvir as traduções que o locutor falava. Todo mundo acompanhou isso? Quando a gente fala, tem até um cheirinho de chuva, né? Cheirinho de chuva, cheirinho de biscoito. Eu sinto muita falta desse romantismo, porque esse romantismo permitia a gente sonhar. E eu sou brega mesmo, eu sou cafona, isso faz parte da minha personalidade. Eu adoro um love songs, eu adoro esse tipo de coisa. E eu quero convidar todo mundo a prestar atenção na letra de uma música, como se agora, nesse momento, nós estivéssemos à noite. Hoje nós estamos em 1999, indo deitar, ligando o rádio e ouvindo uma música. DJ Leandro, por favor. A partir de agora, na JBFM, Love Songs. Prestem atenção na letra dessa música. Você sabe para onde está indo? Você gosta das coisas que a vida te apresenta? Para onde você está indo? Você sabe? Quando você olha para trás, não há portas abertas. Você sabe para onde está indo? Nós costumávamos ficar parados no tempo, rindo das fantasias que criávamos em nossa mente. Eu te amava, mas o meu espírito era livre.
O quão dura podem ser as respostas dessas perguntas? Você sabe para onde está indo? Você gosta das coisas que a vida te oferece? Para onde você está indo? Do you know? Você sabe? Aplausos, por favor. Mas que coincidência a gente conversar e você vir aqui fazer uma performance. Como que isso aconteceu? São conexões, né? É, lei do universo. Mas tudo muito bonito, tudo muito legal, a Rádio Cidade, mas como que a gente aplica isso na vida? Eu não sou coach, eu não sou especialista, mas eu posso falar o que eu fiz para me encontrar. Eu escrevi. Eu colocava num caderno assim. Eu colocava num caderno assim. Do que eu realmente gosto? E respondia. Do que eu gostava quando eu era criança e não tinha medo de julgamento? O que eu faria se eu não precisasse de dinheiro para sobreviver? Qual dos meus talentos eu acho que pode servir em alguma coisa para o mundo? Porque eu particularmente acredito nisso. Eu sou espírita e acredito que a lei da vida, o sentido da vida é servir. A gente tem que servir o outro. A gente não está aqui por uma missão egocêntrica. A gente está aqui para fazer uma diferença e criar um mundo melhor. E a gente só consegue criar esse mundo melhor quando a gente serve. E foi respondendo essas perguntas que eu percebi que eu sempre achei, mesmo adulto, eu fui internalizando isso, que ser diferente era um problema. Só que eu percebi que ser diferente é um problema para os outros. Porque eu estou muito bem comigo mesmo. As outras pessoas é que ficavam enchendo o saco. E aí, quando a gente percebe isso, em todos nós, não estou falando só de sexualidade, estou falando de vida, escolhas que a gente faz na vida, posicionamentos, coisas que a gente pensa, coisas que a gente acredita, que a gente defende. Quando a gente percebe isso, o mundo destrava, porque é uma dádiva ser diferente. E um pensamento muito simples é, quando morre, cada um está na sua tumba. Então, fulano que falou que você não devia fazer aquilo, que desacredita de você, várias tumbas aqui. Você na tua. Você não vai nem dividir tumba com essa pessoa. Por que a opinião dela tem que ser tão importante para você, a ponto de você ter medo de fazer alguma coisa que você gosta, seja o que for, seja for pegar um celular e falar oi. Se cada um vai estar na sua tumba. Vou fazer um exercício rápido. Todo mundo fecha o olho, please. Pensem agora num momento onde você foi definitivamente você. Onde você sabe, no seu interior, que genuinamente você estava sendo você. Na vida profissional, na vida pessoal. Você estava feliz, fazendo o que você acredita. O que você sentiu quando você estava sendo você? Que sensações aquilo te trouxe? Traz essas sensações para cá. Não dá felicidade pensar nesse momento? É claro que muita gente viu esse momento e não gostou do que você estava fazendo. Mas a vida é assim. Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Não é a gente que vai agradar. A autenticidade, ela não abre todas as portas, mas ela abre as portas certas para o nosso caminho. Aqui está um exemplo. Eu conheci a Ivana na Rede Vida, fazendo um programa de televisão. Ela sendo autêntica, eu sendo autêntico, e a gente está aqui. Então, a gente não tem que ficar esperando a aprovação de todo mundo. Tem uma história lá também no meu canal de uma amiga, eu chamo elas de amigas, que são minhas amigas, que ela abriu uma loja de roupa e aí ela começou a fazer aquele negócio de provador no Instagram. E o marido dela viu
e falou assim para ela: virou blogueirinha agora? Tá se achando? Não merece um chifre, gente? Não, falou sério. Porque assim, ele pode até não gostar, mas fica na sua. Ou dá alguma sugestão construtiva. A menina tá tentando, tá fazendo, não tá nem tentando, nem gosto dessa palavra, eu odeio essa palavra. Ela tá fazendo, ela tá executando. Onde vai dar? Não sei. Do you know where going to... Você sabe onde você quer chegar? Então, não tem como saber. A gente tem que tentar. Ser ovelha negra, eu tenho certeza que tem muita gente aqui que se considera ovelha negra em algum sentido. Na família, nos relacionamentos, no trabalho, na faculdade. Ser ovelha negra não é um problema, já dizia a Rita Lee. É uma dádiva. E aí, por isso eu pergunto, o que falta para você começar? O que faltava para eu começar? Faltava eu entender do que eu gostava. Eu entender que eu não preciso me moldar para caber em algum lugar. Que a hora que eu me mostrar para o mundo, seja como for, do jeito que eu sou, as pessoas certas vão vir até a mim. Então eu faço essa pergunta para todo mundo aqui, que responda e leve isso para casa. O que falta para você começar? Para você dar vida naquele projeto que você acredita? Se você quer ser blogueira, para você pegar o seu celular e falar: olá, meus amores. O que falta? O que falta para você se mostrar? Tá com vergonha? Por quê, gente? Uma hora isso tudo aqui vai acabar. E quando acabar, que a gente tenha deixado um legado positivo. Não precisa estar perfeito para a gente começar. Porque se eu tivesse esperado estar perfeito, provavelmente eu não estaria nem aqui. Aliás, com certeza eu não estaria aqui. Então, seja sempre você. Agora, Raquel, mostra para as pessoas uma pessoa única no mundo. É isso aí, gente. Manda beijo para vocês mesmos. Só tem você no mundo. Várias pessoas podem falar do mesmo assunto, mas só você vai falar com a tua perspectiva. Eu vou ser eu, nem que doa. Só você viveu as suas experiências. Gente, manda beijo pra vocês. Não é só olhar, não. Manda beijo. Se ame. Valorize a sua história. Valorize quem você é. Lembre-se que você é único no mundo. Todo mundo pode ter... Todo mundo pode ter as mesmas ideias, mas só você vai saber executar do seu jeito. Não tenha medo, pois decida. Estamos tão só nessa vida, quase existência perdida. Presta atenção nessa frase. Quem não... Ela errou. No medo daqui pra trás. Pense logo o que quer, porque seu medo não olha pra trás. As oportunidades não voltam. Ele mostrou pra ele. Também quero ver. Valeu, gente. Muito obrigado. Tudo enrola como um grande... Muito bom, gente. Dá um beijo aqui. Muito bom. Dá um beijo, Rufus. Vamos fazer as fotos. Volta, Rufus. Pode não.